Fala galera, que vitória é essa do Palmeiras, mano? Palmeiras é o time da virada, né, galera? Não tem jeito, cara. Cara, esse jogo, o Palmeiras era pra ter perdido ele no primeiro tempo. Só que o Palmeiras tem um técnico chamado Abel Ferreira, que o cara consegue fazer a diferença, né? Ele consegue achar o que ninguém acha, ele consegue ver o que ninguém vê. É incrível o que o Abel Ferreira consegue fazer nesse time do Palmeiras. Cara, o Del Valle acabou com o Palmeiras no primeiro tempo. Era para ser um massacre. Os cara deixou o Abel planejar, deixou o palmeirense sonhar, né? Muita gente já tinha até desistido do jogo, de assistir o jogo. De repente, finalzinho 3-2 Verdão. Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dar essa moral pra gente. E vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre esse jogaço de bola. Gosto, mas gosto principalmente de times coletivos que sabem potencializar a qualidade de um bom jogador como ele. E o Del Valle realmente faz isso com o Kendry Páez, porque ele é o cara que gosta, aquele meia que gosta do jogo curto, das aproximações, da tabela, triangulação, e assim sai o primeiro gol do Del Valle. Por ali, ele também acha o cruzamento para o segundo e parecia que o Del Valle passaria o carro sobre o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia se encontrar. Mas seria injusto também dizer que o Palmeiras achou um gol. Porque o gol do Palmeiras, antes do fim do primeiro tempo, foi uma jogada trabalhada. Foi a única finalização em gol do Palmeiras no primeiro tempo todinho. E a única jogada, William, que o Palmeiras conseguiu mudança. trabalhar de pé em pé. Ele muda, se não me engano, ele desfaz uma linha, ele vai para uma linha de 4, sai de uma linha de 5, vai para uma linha de 4, começa a ter mais a bola por ali. O Palmeiras não evolui por acaso também, como você falou, não é um gol por acaso. E uma jogada que sai passando pelos dois laterais. E aí os laterais que atuaram de fato como laterais. O Mike fazendo ali uma boa jogada com o Veiga, a bola gira, termina no lado esquerdo com Piquerez e Rony que faz o cruzamento. Então não foi uma jogada ao acaso e no segundo tempo o Palmeiras melhora, principalmente a partir da entrada do Flaco Lopes, que começa a fazer mais pivô, o Palmeiras começa a reter a bola mais na frente, começa a fazer o que fez no lance do primeiro gol, que é trabalhar, e aí já tinha brilhado a estrela do Endrick, citei o Kendry Páez, 16 anos, Endrick, 17, e Luiz Guilherme, com 18, marcando o gol da vitória, mostrando estrela e mostrando muito do que é a resiliência desse Palmeiras. Porque muita gente pode imaginar, é normal o Palmeiras ganhar como ganhou, a gente já viu viradas desse tipo, mas é uma vitória muito grande, uma vitória brigando por liderança. O Palmeiras, que é o único time que conseguiu vencer o Del Valle jogando como mandante, são 32 jogos do Del Valle, duas derrotas para o Palmeiras, o único time que conseguiu essa proeza, mais uma sob o comando do Abel. O Palmeiras que terá, nos jogos de volta da fase de grupos, os dois times mais difíceis do grupo em casa, né? E aquele mais fácil, o Liverpool do Uruguai, vai jogar fora. O Palmeiras tem tudo aí para fechar 9 pontos aí nos jogos de volta. Foi beneficiado, teve a sorte do Liverpool ter vencido ontem o São Lourenço. Também. Está ainda mais a vida do Palmeiras. Também. E aí o Palmeiras tem tudo aí para continuar nessa briga, nesse momento com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está com 100% para ter, de repente, a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha, quem sabe, dessa fase, e ter a vantagem de disputar os jogos em casa nas fases de mata-mata. Bom lembrar o Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai falar sobre a derrota do Flamengo para o Bolívar, perdeu o Flamengo, e a gente vai passar também pelo Botafogo, que conseguiu se recuperar na Libertadores depois de 2 derrotas, conseguiu vencer sua partida de hoje jogando no Newton Santos contra o Universitário. Não dá para duvidar nunca do Palmeiras do Abel, né, André? Tudo bem? Não dá, nem com a gente. Tudo bem, William? Boa noite. Nem quando a gente observa o que provavelmente foi um dos piores primeiros tempos do Palmeiras do Abel, assim, pensando em tudo que a gente já viu ao longo de 3 anos e meio, eu acho que dá para colocar. E assim, não são muitas partidas, né? Assim, de cabeça, quando o Palmeiras jogou muito mal e tal. Final de estadual, primeiro jogo contra o Água Santa. Mas é uma tarde, noite em que o Palmeiras joga mal por outro motivo, né? Não teve nada a ver com o que o Palmeiras fez hoje. Ali era concentração, hoje foi ideia de Exato. jogo, né? Quando a proposta de hoje não deu certo, a proposta do adversário dominou o Palmeiras. Ali naquele jogo contra o Água Santa, os próprios jogadores disseram, houve uma desmobilização, talvez por causa da falta de tradição do adversário, mas isso aí já aconteceu.
há muito tempo. E a impressão que se tinha durante a primeira parte do jogo de hoje, 2.500 metros de altitude, não é La Paz, onde o Flamengo jogou e perdeu, mas também não é fácil, também não é normal para equipes não adaptadas. E o Del Valle, a exemplo das outras equipes que são mandantes nessas circunstâncias, sabe utilizar esse tipo de vantagem. E foi um domínio muito claro. Alguém que não acompanhou o Palmeiras do Abel desde o início e estivesse vendo o primeiro tempo de hoje, diria, o Palmeiras, esse time aí, esse time de branco não vai ganhar. Talvez vai tomar mais. Aí a minha impressão é que o gol do Endrick, o 2-1 antes do fim do primeiro tempo, mexe muito com a cabeça do Palmeiras. Porque é um gol no fim de uma etapa. Os próprios jogadores e técnicos dizem que há poucas coisas mais estimulantes do que você empatar um jogo no final do primeiro tempo, diminuir a diferença, como foi o caso de hoje. E a sensação, diante das circunstâncias, era de uma coisa muito positiva, o 2-1 contrário. Exatamente. O 2-1 no intervalo era muito positivo. E aí vem o recurso de uma equipe que a gente já pode dizer que é trabalhada a longo prazo aqui para os padrões brasileiros. Seria médio prazo em qualquer lugar onde técnicos têm mais estabilidade. Aqui no Brasil, América do Sul, de maneira geral, 3 anos e meio é um trabalho de longo prazo. E não é um trabalho que dá sinais de esgotamento, a não ser que o grupo de jogadores seja radicalmente transformado. É claro que a base sobe, hoje ela apareceu e ajudou o Palmeiras a conseguir esse resultado que deve ser muito aplaudido, mas o Abel tem, junto com esse núcleo de jogadores, história, vínculo, um banco de informações. Os jogadores, eles podem buscar na memória deles, quando um treinador diz, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e vamos virar, porque é óbvio que a mensagem é de otimismo no intervalo, logo depois do gol do Endrick. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou preparando a entrada desse, daquele, e nós vamos jogar assim a partir de agora. Os jogadores, quando já fizeram isso, e aqueles que não participaram já viram os companheiros fazerem isso, eles vão para campo com outro tipo de mentalidade, outro tipo de confiança. Aí a altitude é mais um obstáculo a ser superado e não uma explicação a ser dada. A força do adversário é mais uma coisa que um time como o Palmeiras precisa aprender a deixar para trás. E foi isso que aconteceu. Assim, o contraste do primeiro para o segundo tempo é uma coisa poucas vezes vista, mas quando existem times que se conhecem e trabalham com a mesma comissão técnica há um longo tempo, como é o caso do time do Palmeiras com o Abel, os ajustes feitos, eles estão muito mais próximos de ser bem-sucedidos do que um outro treinador num trabalho de curto prazo que faz substituições e planeja uma coisa que muitas vezes não acontece. Então, assim, o Palmeiras do primeiro tempo foi amplamente superado, ele dava sinais de que ia perder o jogo. O Palmeiras do segundo tempo é mais próximo do que a gente conhece e ganhou o jogo com méritos. É isso. E o Palmeiras de hoje e de ontem já, porque são 3 anos e meio, é isso que nós vimos hoje. E uma coisa, eu concordo, que é uma relação do Palmeiras com os outros times, porque ele vai criando uma situação no jogo, porque eu tenho absoluta certeza que o time que enfrenta o Palmeiras, ele sente essa força anímica do Palmeiras, porque o futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Quando você pensa mais e pensa direito, você joga melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Palmeiras, como disse o André, tem um trabalho para o padrão brasileiro de longo prazo, de alto nível, que tem os movimentos coordenados, não tem nenhum movimento ali que o jogador estranha, não tem nada que é fora do padrão. E na situação desfavorável, o Palmeiras não para de pensar. Né? É muito difícil você ver um jogador do Palmeiras explodir, por exemplo, com uma agressão. Eu vou lembrar de um lance assim, que o jogador Danilo explodindo um pouco contra o Atlético Paranaense, uma semifinal de Libertadores, na Libertadores retrasada. Retrasada, foi. Né? Quando o Palmeiras foi eliminado, uma coisa muito específica de um jogador jovem, de alto nível, inclusive os melhores jogadores que o Palmeiras revelou, mas são coisas muito time que mantém a cabeça no lugar. Né? E o Palmeiras acredita que pode virar situações.
Isso é muito desagradável para quem enfrenta o Palmeiras. Sim. Porque os jogadores dos outros times, eu não estou falando só os do vôlei, eles sentem isso. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vou encerrar por aqui, não vou gravar muito não, né? O canal tá flopadíssimo aí, o YouTube decidiu não entregar mais os nossos vídeos. Por qual motivo, eu não sei, mas vitória importante do Palmeiras, vitória gigantesca, né? O Palmeiras foi amplamente dominado, era para ser assim, né? Não é qualquer um que vai enfrentar, não é qualquer um não, ninguém vai enfrentar o Del Valle lá e conseguir dominar eles, não tem como, é quase impossível. O Del Valle, o Bolívar, são times aí que a seleção brasileira não ganhava, ganhou uma vez da Bolívia e ganhou com o Tite, né? Lá nessa altitude, então é difícil jogar na altitude, né? É muito difícil, é muito complicado. Gols esperados 1.33 do Del Valle, do Palmeiras 0.70. Posse de bola 69 do Del Valle, 31 do Palmeiras, 16 chutes do Del Valle, 7 do Palmeiras. No alvo 6 do Del Valle, 4 do Palmeiras. Palmeiras foi bem efetivo, né? Bem efetivo mesmo, de 4 chutes. 3 entrou, caramba, né? Aí é uma efetividade gigantesca. O Verdão que vinha de 2 jogos sem vencer, né? Uma derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro e um empate contra o Flamengo. Agora o Verdão é o líder do seu grupo. Provavelmente vai brigar aí pela liderança geral mais uma vez. Olha lá, se não buscar, viu? Eu acho que o Palmeiras busca essa liderança geral aí da Libertadores, né? Quem tá aqui é o... tem o River Plate já também com 9 pontos. River Plate pela Libertadores. Venceu hoje, fora de casa, né? O jogo do River hoje. Venceu o Nacional. E venceu também o Deportivo Táchira. O River Plate vai fazer os 18 pontos aqui, eu acho. O Atlético Mineiro tem chance de fazer os 18 pontos. O Palmeiras não venceu a primeira, né? Contra o São Lourenço. O grupo do Palmeiras é um grupo bem complicado mesmo, né? O grupo do Palmeiras. 7 pontos o Verdão. Aí vem o grupo do Flamengo. Bolívar, 9 pontos, 3 jogos. Venceu as 3. Flamengo 4 pontos. Flamengo corre o risco de cair, tá? Flamengo corre o risco de não classificar a próxima fase da Libertadores. E se o Flamengo se classificar, se ele se classificar, ele já se classifica para a segunda, né? O grupo 2, né? O grupo B ali. Então o Flamengo pode acabar pegando aí nas oitavas um Palmeiras da vida, hein? Ave Maria, nem para isso esse Flamengo tá servindo, hein? Tem que ficar no pote 1 para fugir aí, né? Porque Palmeiras e Flamengo já de cara nas oitavas não é interessante, não. Não é legal, né? Ficaria bem chatinho aí. A não ser que cada um caia de um lado da chave aí, fica melhor. Aí o outro grupo é o Argentino Júnior, é o Júnior, Barranquilla e LDU. Júnior com 5 pontos. O grupo do Grêmio tá bem embolado também, né? O Grêmio venceu ontem fora de casa. O Huachipato tem 5 pontos. O Grêmio tem 3. O Huachipato é o líder. Grupo do São Paulo tem 3 pontos. Talheres Córdoba tem 4. Grupo do Fluminense com 4. Colo-Colo também 4.